Prontinho, galera. Bom, a gente então vai encerrar a ligação, a parte de ligações químicas, que começou lá na parte de iônica, né? A gente veio com ligação iônica, ficamos falando um monte de coisa de ligação covalente, já falamos de geometria, polaridade, hibridização, tá tudo ali. E aí, para encerrar, vamos falar de ligação metálica, tá bom? Bom, lembra que a gente usa, para poder entender ligação, de maneira geral, a gente usa um modelo, algum tipo de modelo. Como assim? Por exemplo, para explicar ligação iônica, eu usei o modelo do octeto. O átomo perde elétron e fica com 8, ganha elétron, fica com 8, tal, não sei o quê. Aí a gente viu que quando foi estudar ligação covalente, essa história do octeto já dava problema. Aí eu tive que usar a ideia de que o átomo, no final, ele quer compartilhar elétron, desemparelhado. Então, tipo, se o oxigênio faz duas ligações, é porque ele tem 2 elétrons desemparelhados. Se o nitrogênio faz 3 ligações, é porque ele tem 3 elétrons desemparelhados. Então, a gente vai buscando, e isso é uma coisa que você não... para aprender química, você precisa entender que química não é uma ciência exata. Por que ela não é exata? Porque o que hoje é uma explicação, amanhã pode não ser. Então, aqui a gente vai ter que lançar mão de um outro modelo para entender ligação metálica. É uma outra teoria, tá? Que a primeira coisa que você precisa saber, essa teoria, ela vai parecer para nós aqui uma teoria muito superficial. Por quê? Porque para explicar a ligação metálica, eu preciso usar mecânica quântica. A interpretação mais correta para uma ligação metálica seria usar a química quântica, a mecânica quântica. Só que a gente não vai fazer isso aqui. Não é o que o vestibular faz. Então, quando a gente fala em mar de elétron, é um tipo de analogia para um conceito lá da mecânica quântica, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber, os metais, eles são substâncias iônicas, não. Moleculares também não. Eles são substâncias que têm um arranjo cristalino. Isso é a primeira coisa. Vou escrever aqui, ó. Os metais, vírgula, em seu estado sólido, possuem átomos em arranjo cristalino. Quando eu falo em cristal, gente, o que eu estou falando? De uma estrutura extremamente organizada e os átomos estão arranjados com um padrão de repetição. Quando a gente estudou ligação iônica, lembra que a gente falou de cristal também? E lembra que eu falava assim, ó, cristal na substância iônica é cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion, tudo em 3D, formando um aglomerado. Aqui nós vamos ter um cristal. Só que o cristal não é de cátion e ânion. Não tem cátion e ânion aqui, tá? Outra coisa que você precisa saber. A gente vai falar sobre o cristal daqui a pouquinho mais, tá? Metal, dentre várias características, possui baixa energia de ionização. Alguém pode lembrar para mim aqui, gente, no chat, o que isso significa? O que significa, na prática, ter baixa energia de ionização? Te viu isso em tabela periódica, lembra? E aí? Energia de ionização baixa. Olha lá, já mataram aqui. Exatamente. Mano, boa. Facilidade de perder elétron.
Então, metal, em outras palavras, é doador eletrônico. Agora, vamos lá. Pensa comigo. Numa ligação iônica, quem é o cátion? É o metal. Tipo NaCl, certo? Ele dá para o cloro elétron. Mas porque o cloro é um ametal. Então, o metal recebe. Agora, tenta imaginar como é que dois metais vão se ligar. Eles são doadores de elétrons. Então, vamos olhar essa figura aqui de perto. Esse desenho. Vamos tentar imaginar o seguinte, ó. Essas carguinhas positivas são os núcleos dos átomos. Então, imagina que isso daqui seja um pedaço de ferro. Tá bom? Isso aqui é um pedaço de ferro. Então, todos esses átomos são átomos de ferro. Então, isso aqui seria o núcleo do átomo de ferro. Tá? Isso aqui seria a eletrosfera do átomo. Tá vendo? Essa parte aqui é a eletrosfera. Você está percebendo que no meio das eletrosferas tem um monte de carguinha negativa? O que vocês acham que são essas cargas negativas, gente? Elétron. Elétron. Esses elétrons, eles estão literalmente circulando entre os átomos. Eles estão quase que fora da eletrosfera, vamos dizer assim, num espaço entre as eletrosferas. Entre. Esses elétrons, eles ficam... E aí você fala assim, mas Danilo, mas por que isso acontece? Porque esses átomos, eles têm uma tendência de perder elétron. Então é como se... Sabe aquela brincadeira da batata quente? Então, tipo, você pega uma batata super quente, segura e tem que passar para o outro. Aí o outro pega a batata e joga para o outro e fica jogando as batatas quente. É exatamente o que o átomo faz. Quando os metais se unem, eles ficam literalmente empurrando elétron um para o outro. Mas é um empurra-empurra tão grande que os elétrons acabam ficando soltos. Soltos. Então, qual é a analogia que a gente usa para entender essa situação? Pensar que os elétrons são um mar. Eles ficam se movimentando. Eles ficam se movimentando entre os átomos, numa região que a mecânica quântica chama de banda de condução. Esses elétrons, gente, então vamos escrever aqui, ó. Os elétrons possuem alta energia. Então, o que isso quer dizer, né? De uma maneira indireta. Eles estão praticamente separados do átomo. Eles estão quase já num lugar, quase que numa camada de valência, digamos assim. Só que é uma camada de valência que não tem um átomo, não tem um elétron, tem uma porrada. Uma porrada. Então, esses elétrons que estão com alta energia se configuram como elétrons livres. Elétrons quase livres. Eles estão se mexendo ali. Agora, numa situação normal, o que acontece? Vamos supor, esse elétronzinho vem para cá, o outro elétron vem para cá, um outro elétron vem para cá, o outro elétron vem para cá. Eles ficam se movimentando aleatoriamente, tá? E curiosamente, é isso que mantém os átomos presos. Tem uma imagem mental que eu criei na minha cabeça, gente, que para mim é isso. Vocês já comeram um negócio chamado sagu?
É? Fala aí, alguém já comeu esse negócio? Chama sagu. Mano, é um bagulho bizarro. Puta, eu acho bom pra caramba também. Eu posso falar, eu curto mais sagu do que gelatina. Só pra você ter uma noção. Mano, depois você procura na internet sagu. Sagu é uma gosma com umas bolinhas no meio. Tipo, você pega ele, parece uma gelatina, só que ele é mais mole. E tem umas bolotinhas no meio. Você sabe o que que é, né? Tem gente que tá falando que nunca comeu, mas já viu. Porque ele é meio estranho. Mas um dia, se tiver oportunidade, experimente. Eu nem sei se vende no mercado mais sagu, velho. Bom, voltando. Pra mim, eu penso no metal como se fosse um sagu. As bolinhas lá dentro são os núcleos dos átomos, aquele monte de bolinha, e aquela gosma na qual as bolinhas estão imersas seria o mar de elétrons, tá? Agora, uma coisa importante, hein? Importante. Opa. Isso aqui é o mais importante da aula. Quando submetemos o metal a um campo elétrico, vírgula, seus elétrons passam a se movimentar. Essa frase é a frase mais importante da aula. Passam, faltou um M aqui. Passam a se movimentar de forma ordenada. Ordenada. Escuta, vamos ler junto de novo isso aqui, por favor? Olha aqui, ó. Quando submetemos o metal a um campo elétrico, seus elétrons passam a se movimentar de forma ordenada. Manos, sabe o que eu estou acabando de dizer para você? Que quando você liga um fio na tomada, passa a corrente elétrica. Isso é corrente elétrica. Gente, quando você liga uma coisa na tomada, por que vocês acham que a tomada tem dois polos? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que tomada tem dois polos? Ah, professor, tem agora a tomada de três pinos. Eu sei, mas um pino é o terra. Eu quero saber por que uma tomada tem um polo positivo e um negativo. Aqueles polos positivo e negativo, que a gente fala tanto na tomada, que é chamado de DDP, é justamente o que faz os elétrons andarem. Então, tipo, só que por que metal tem essa capacidade? Porque os elétrons do metal têm mobilidade. Mobilidade. Gente, lembra na aula de ligação iônica que eu falei de que composto iônico conduz corrente elétrica em solução? Por que que, por que composto iônico conduz corrente elétrica em solução? Vamos pensar. Você joga o composto iônico na água, ele dissocia, não é? Quando ele dissocia, o que ele libera? Cátion e ânion. Cátion, positivo. Ânion, negativo. Sim. E eles lá dentro da água se movimentam. Então, aqui, quem está se movimentando é elétron. Aqui é elétron. Então, isso aqui é uma corrente elétrica raiz. Isso é uma corrente elétrica. Quando os elétrons passam a se movimentar, por exemplo, ou para a direita ou para a esquerda, você tem uma corrente elétrica. Quando você põe um composto iônico na água, o que você tem é uma corrente iônica, porque é cátion e ânion. Mas no final das contas, o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Tudo bem? Até aqui tranquilo?
Podem tirar print. Beleza. Ó, aqui. Aqui eu só coloquei essas figurinhas aqui, ó. Aqui é uma visão tridimensional. Aqui é um desenho parecido com aquele lá. Os elétrons ficam andando, ó. No caso da prata, por exemplo, vocês lembram que a gente, na aula de ligação iônica, a gente fez uma tabela de cátion? Tinha cátion que era mais um, tinha cátion que era mais dois. Então, a prata é mais um. Então, tipo, cada pratinha dessa tem um elétronzinho solto. Tá vendo essa região aqui, ó? É como se os elétrons ficassem aqui, ó. Eles ficam zanzando, zanzando. Essa região aqui, ó, é a tal da banda de condução. Sabe por que que a gente chama de banda, gente? Sabe por que que a gente chama de banda? Por exemplo, quando você assina a internet, você compra uma banda, não é? A banda é uma região que você compra de informações. É um conjunto de. É como se você comprasse uma tubulação de dados. Quando você compra uma banda de internet, é como se você comprasse um cano. E por esse cano vão passar o quê? Dados. Então, por exemplo, quando você fala assim, internet banda larga. Por que que a banda é larga? É como se você comprasse um tubo grande. Então, é muito comum que a gente se refira a essa região como banda de condução, tá? Banda de condução. O que que eu queria falar para vocês aqui, ó? Quando a gente liga um fio numa tomada, o que que acontece? É como se de um lado do fio ficasse positivo e do outro lado negativo. Então, isso aqui é ligar um fio numa tomada. Lá na física, como é que você vai representar isso? Lembra? Ó, o que que é isso aqui, gente? O que que é isso? Alguém lembra o que que é isso aí? Ninguém lembra o que que é isso, velho? É uma coisa que eu estudo lá na física. Só que é um gerador. Ó, gerador, tá? Aí o que que acontece? Quando a gente liga o metal no fio, o gerador na tomada, né? Desculpa, o fio na tomada, os elétrons passam a se movimentar todos numa mesma direção. Isso aqui eu vou chamar de corrente elétrica, tá? Mano, é muito louco, porque o que que acontece aqui, na verdade? O elétron, ele é empurrado para a esquerda. Vai surgir no elétron uma força elétrica. E essa força, adivinha o que que ela vai fazer com o elétron? Hã? Acelerar. Ou seja, sabe aquilo que a gente está estudando na mecânica? A gente vai estudar lá na eletricidade de novo. Lá nós vamos acelerar elétron no fio, tá? E quando o elétron é acelerado, gente, o que que é legal na história? Quando o elétron é acelerado no fio, ele libera energia. Entenderam? E é isso que faz a lâmpada acender, tipo, as coisas funcionarem. É você acelerar o elétron dentro do fio, tá? Quando o elétron for acelerado lá dentro, ele vai transformar energia potencial em cinética. E é isso que eu quero, tá? Beleza? Aqui são as estruturas do retículo cristalino, tá bem? Tranquilo? Sussa, podem tirar print, gente. Beleza. Ó,
Aqui um quadrinho da ligação metálica. Na verdade, eu coloquei esse quadrinho aqui, gente, porque eu achei ele bonitinho, tá? Só por isso. Não tem nada de diferente nele, tá? Ó, que eu achei bem detalhado. Eu gostei dele, ó. Aqui, ó. O átomo, na verdade, ele é positivo, porque ele perdeu o elétron. Então, é muito louco porque as bolinhas são positivas, são os átomos, e elas estão no meio de uma coisa negativa, de uma gosma negativa. Então, no final das contas, o metal ele é eletricamente neutro. Ele não é nem positivo nem negativo. Os elétrons estão ali. Eles só não estão presos na estrutura, tá? Essa teoria, que eu falei para vocês, ela foi confirmada pela mecânica quântica, tá? Ó. Essa região que eu aqui, ó, seria a banda de condução. Percebe que aqui ele está usando alumínio como exemplo, ó. Isso aqui é a primeira camada do alumínio, ó, um S2. Isso aqui é um S2. Tá vendo? Um S2. Aqui é 2S2, 2P6. 2S2, 2P6. A camada de valência, que seria 3S2, não tem aqui, ó. Por quê? Os elétrons estão tudo solto. Tipo, ele nem tem camada de valência. Tá bom? Beleza? Gente, é isso. Isso é ligação metálica, tá? Agora eu vou colocar agora eu vou meio que fazer uns para a gente encerrar essa parte aqui de ligação. Tem uns detalhezinhos que eu queria comentar com vocês. Ó, aqui eu tenho uma lista de propriedades de composto metálico. Beleza? São propriedades importantes que a gente lembre. Nada de muito difícil de lembrar também, tá? Porque a gente tem metal é uma das coisas que a gente mais tem contato na química, né, gente? A gente usa metal, a gente tem joia, tipo anel, tá? Então, assim, a talher. Então, assim, nada disso é muito fora da nossa realidade. Por exemplo, metal é sólido na temperatura ambiente. Menos o mercúrio, alguns metais são bem moles, tá? Por exemplo, você pega metal da família 1A, sódio. Cara, o metal é mole, já está quase derretendo, tá? Agora, outros metais não. Tipo, por exemplo, quer ver que metal que tem ponto de fusão bem alto? O tungstênio, cara. O tungstênio, ele tem ponto de fusão 3.000 graus, cara. Aproximadamente 3.000 graus, tá? São bons condutores de eletricidade e de calor. Olha a termologia aqui, gente. Gente, processo de transferência de calor. Alguém lembra quais são as 3 formas de condução de calor, de propagação de calor? Primeira forma, condução. Segunda forma, convecção. E terceira forma, radiação. O calor ele pode andar de 3 maneiras. No metal, ele anda por condução. Beleza? Por que metal é condutor de calor? Gente, vamos pensar. Como é que vocês acham que metal conduz calor? Metal conduz calor por quê? O calor não aumenta a agitação de moléculas? Então o que acontece? Quando você esquenta um metal, por exemplo, imagina que você comece a dar calor por aqui, ó. Você começa a dar calor. O que vai começar a acontecer com os elétrons livres? Ó, o que vai acontecer com esse elétron? Esse. Esses que estão bem pertinho aqui, eles começam a se agitar. Só que conforme eles começam a se agitar, eles começam meio que colidir com os outros. Essas partículas começam a bater umas nas outras. E é como se uma partícula, ao bater na outra, começasse a empurrar ela. Então o calor, ele vai se propagando porque as moléculas, os íons, desculpa, os elétrons, eles vão se agitando.
Então eles começam o calor começa literalmente a andar. Por que que metal é tão bom condutor? Porque os elétrons estão livres. Então percebam que a mesma razão que faz o metal conduzir eletricidade faz o metal conduzir calor, que é essa liberdade dos elétrons. Então isso é um ponto muito importante no assunto. Metal conduz eletricidade. Por quê? Porque tem elétron livre. Metal conduz calor. Por quê? Porque tem elétron livre. Olha que interessante isso. Composto iônico é péssimo condutor de calor. Sal não é bom condutor de calor. Por quê? Por que que sal não é bom condutor de calor? No sal, no cristal iônico, ninguém se movimenta. Não tem mobilidade de íon ali. Então o calor não propaga, porque não tem o que se mexe. Tá? Toda vez que ocorre condução de calor, é porque as partículas estão se movimentando. Tá bem? Beleza? Então volta aqui. Alto ponto de fusão, ebulição, beleza? Cristal, beleza? E são maleáveis e dúcteis. Tudo bem? São maleáveis e dúcteis. Ou seja, eles podem ser moldados, eles podem ser transformados em fios. Então, a aplicabilidade disso é enorme, né, gente? Bom, metal, a humanidade tem contato com metal há milênios. Tipo, mano, os egípcios usavam ouro, civilização chinesa usava. Então, tipo, meu, né, tanto é que na história tem a idade dos metais, né? Que é quando o homem consegue. Porque uma coisa interessante no metal, isso aqui, tipo, cara, dá para dar uma aula de 2 horas sobre isso, de coisa que só cai no vestibular. Existem metais que você encontra na natureza do jeito que ele foi feito, tipo ouro. Ouro eu encontro na forma de ouro. Agora, existem metais que não são encontrados assim. Por exemplo, alumínio. Vocês que manjam de geografia aí, vai, recurso natural. Qual é a matéria-prima para produzir alumínio, gente? Quem lembra disso da aula de geografia? Recurso mineral. Qual é a matéria-prima que eu uso para obter alumínio? O Brasil produz bastante alumínio. O alumínio, ele vem de uma pedra, é uma pedra, literalmente, chamada bauxita. A bauxita tem alumínio na composição, só que é um minério. Qual é o desafio da humanidade? Transformar isso em alumínio puro. Então, esse processo aqui, ó, para alguns metais, ele é fundamental. O ouro não precisa, por quê? Porque o ouro ele já é encontrado na forma de ouro. A prata, ela também já é encontrada na forma de prata. O cobre, ele pode ser encontrado na forma de cobre, ou ele pode ser encontrado na forma do minério. Aí eu tenho que transformar ele em cobre. Então, aquilo que a história chama de idade dos metais é o momento da evolução da civilização em que o homem começa a dominar o uso do metal, então ele começa a fundir o metal, ele começa a moldar o metal, e ele também começa a dominar os primeiros processos de metalurgia. Isso é metalurgia, gente. Quem faz isso é a indústria metalúrgica, que transforma ferro. Oh, meu Deus, como é que chama o minério de ferro? Hematita. Transforma hematita em ferro. Tá? A gente vai discutir esse assunto na parte de eletroquímica. Parte de pilha, eletrólise, tá? Tem um monte de coisa bem legal naquela parte. Tá bom? Podem tirar print. Isso é porque eu falei que era 20 minutos o negócio de metal, hein? Nossa senhora, Jesus do céu. O pessoal fala mais que o homem da cobra. E aqui nós temos. Ah,
um quadro comparativo, bem resumido, resumo de banca de jornal que eu brinco, daquilo que a gente viu, né? Então, ligação iônica. Quem se envolve? Metal com a metal. Eu poderia acrescentar aqui também o seguinte, né? Metal com hidrogênio. Hidrogênio, tá? Já volto. Ligação covalente. A metal com a metal. Ah, peraí, calma. Não atropela. Ligação iônica. Metal com a metal. Atração eletrostática. Ou seja, cátion-ânion. Tá? Essa é a característica. Ligação covalente. A metal com a metal. Compartilhamento. Aí, né, manos? Tem, aqui dentro tem covalente comum ou dativa. A gente viu hibridização. Peraí. Polaridade e geometria molecular. Tudo no tópico ligação covalente. É importante fazer de vez em quando esses negócios, porque às vezes a gente tem tanta informação que a gente nem sabe mais o que é do que. Peraí, o que eu estou estudando, velho? Né? Dá essa sensação. E sensação não, que tipo é verdade, né? Não é uma sensação, Danilo. Tem horas que eu falo, peraí, mas eu tava falando de uma coisa, agora eu tô falando de outra, né? Mas tudo bem. E aí, ligação metálica, metal, metal com metal, né? E o mar de elétrons, tá bom? Então, pedindo para eu voltar, peraí, tira print desse aqui primeiro, para eu depois, aí eu volto lá no outro. O pessoal tá pedindo para eu voltar no slide. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá, vou voltar agora. Aqui. Pronto? Puta, eu já acho que, bom, acho que foi. Qualquer coisa me chama aqui de novo. Aqui, ó, eu coloquei o quadrinho para ligação iônica, que eu gostei tanto desse quadrinho que eu coloquei ele para ligação iônica também, ó. Vamos dando zoom aqui, a gente vai vendo ele juntos, ó. Aqui eu tenho formação da ligação iônica, ó. Você tem um átomo aqui e o outro átomo aqui. Quando ocorre a transferência do elétron, um fica positivo e o outro fica negativo. Aí você tem a ligação iônica estabelecida, tá? A atração eletrostática acontece aqui, ó. Tá? Isso é a atração eletrostática, tá? Aqui tem um exemplo, ó. Aqui, o átomo de sódio. Aqui o elétron transferido, ó. O elétron transferido, tá? Quando isso acontece, lembra que o sódio fica positivo e o cloro é negativo. Mas os elétrons não são compartilhados, tá? O elétron foi para o cloro. Ele está aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo essa manchinha branca aqui, ó? Esse elétron ele vai vir para cá. Ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Beleza? Tá aí, ligação iônica, gente. Se quiser tirar print dessa tela, pode tirar também. Beleza? E aí tem um outro, acho que é o último, de ligação covalente, ó. Aqui tem um para covalente e dativa, ó. Aqui é uma covalentezinha simples, tá? Um esqueminha dos dois elétrons compartilhados, ó. Tá?
que a gente representa assim, ó. Dá para entender agora quando a gente fala assim, ó, hidrogênio molecular? Na biologia, eu tô ligado que vocês usam muito essa expressão, oxigênio molecular, quando você vai estudar fotossíntese, tá? Ah, a planta vai produzir oxigênio molecular. Tá? Na parte de respiração celular também, lá na cadeia respiratória. O que é um oxigênio molecular? É uma molécula de oxigênio. O que é um hidrogênio molecular? É uma molécula de hidrogênio. É basicamente isso, tá? Beleza? Aqui, ó, tem um outro de uma ligação dativa. Ó, aqui você tem amônia, tá vendo, ó? Amônia. O nitrogênio, ele tá com octeto, ó, 2, 4, 6, 8. Tá vendo? 8 elétrons. E os hidrogênios estão com 2, ó. Aqui tem 2, aqui tem mais 2, ó. Aqui. E aqui também. Esse hidrogênio, ele tá precisando de um par de elétron, tá vendo? Tá precisando de um par de elétron. Então ele se aproxima e o par de elétron do nitrogênio, aquele par de elétron sobrando, lembra? Da amônia, ele é emprestado para o hidrogênio, ó. Emprestado. E aí você forma aqui mais uma ligação. Percebe que aqui, ó, essa ligação, de boa, ela é igual a outra. No sentido de que é um compartilhamento. Só que é um compartilhamento de elétrons vindo de um átomo só. Tá? Beleza. Tranquilo. Podem tirar print, gente. Printeira total. E com isso a gente então encerra a parte de ligação química, tá, gente? Encerramos a parte de ligação. E aí a gente agora vai para a parte de interações moleculares. Tá bom?